o professor Tarsos Licurgo, para que o mesmo possa trazer seu pronunciamento nesta manhã, utilizando a tribuna. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, por esta oportunidade, agradecer à vereadora Camila, a pessoa de quem eu congratulo, parabenizo e saúdo todos os demais representantes aqui da mesa, o nosso parlamentar, o sargento Gonçalves, todos os demais, agradeço imensamente por essa oportunidade de estar aqui. Vamos falar sobre a questão do aborto, contextualizando como um movimento de descristianização do Ocidente. O abortismo é uma dessas vertentes, unicamente o fato de você cometer um assassinato intrauterino, que as vertentes comunistas chamam de direito reprodutivo, na realidade é um assassinato intrauterino. O abortismo não se trata unicamente de matar um feto, mas se trata de um movimento articulado, mais um braço de um movimento articulado de descristianização do Ocidente, de desconstrução dos valores que foram sedimentados por séculos. Interessante que há muitas vertentes disso, acho que faz umas 2 semanas ou por aí, participei de uma audiência pública em outra Câmara Legislativa, no caso do DF, e lá sobre a liberdade de expressão, e nós vimos que tudo isso tem por fim, tem por base também esses movimentos. Então, vou falar um pouco sobre a origem disso, rapidamente, para que nós possamos contextualizar. Nós sabemos que o Marx ele teve um intuito de dar de entender como é que a sociedade funcionava. Ele tentou, eu acho até louvável o que ele tentou fazer, que foi justificar como é que a sociedade funcionava. Então, ele teve uma teoria lá, ele criou uma ideia, Marx e Engels, a ideia de que uma sociedade funcionaria assim. Você teria um regime feudal, depois você teria uma revolução, que é essa revolução burguesa, depois teria um regime capitalista, aí você teria outra revolução operária, e aí o comunista, então você teria o regime comunista. Então, o Marx e Engels, ele disse que as sociedades funcionariam assim, esse foi o intuito dele. Aí acontece que houve depois alguns contra-exemplos a essa teoria dele, a própria Revolução Russa foi um contra-exemplo a isso, em 1917, que você saiu de um regime feudal para um regime comunista sem passar pelo regime capitalista. Então, os pensadores do comunismo pós-marxista disseram assim, rapaz, realmente não tem como a gente agir muito na economia, não. A economia não determina, nós temos que passar a agir agora, em vez de dividir na economia, nós vamos tentar dividir agora na ideologia. Aí, a partir daí, o ataque passou a ser nos elementos ideológicos. E na ideologia que o marxismo pós-gramsciano, porque quem fez isso foi um seguidor de Marx chamado Antônio Gramsci, que estava inclusive preso lá sob o regime de Mussolini, e é graças a esse intuito de dividir as pessoas na ideologia que todos esses movimentos surgem, entre os quais o feminismo, cujo braço é o abortismo. Então, o feminismo é um intuito de divisão das pessoas, no caso, entre os homens e as mulheres, para dominar as mulheres. Então, você pode ver que qualquer feminista ela é forçada a falar, pensar e agir de uma forma específica. Ela não tem liberdade para pensar por si só. Ela não tem liberdade para ter uma opinião própria. Um movimento diz que ela deve agir daquela forma específica. É a morte do indivíduo, a morte do ser humano. É forçar o ser humano a agir de uma forma pré-determinada pelo grupo. E assim como o feminismo, são todos os demais grupos que estão aí surgindo. O negrismo, por exemplo, é outro exemplo. Em razão da cor da pele da pessoa, a pessoa é forçada a ter uma pauta ideológica específica. Um negro não pode discordar de outro negro, porque o negro tem que pensar daquela forma específica. E assim, o LGBTismo, da mesma forma, quer forçar o homossexual, tem que ser cooptado por um movimento ideológico para ter uma pauta política. O que é que tem a ver a opção sexual de uma pessoa com a concepção ideológica dela? Não tem nada, a cor da pele de uma pessoa não tem nada a ver, mas esses movimentos fazem com que as pessoas se submetam a serem manipuladas como se fosse uma comunidade de insetos. Então, é o fim da individualidade, é o fim da própria humanidade no sentido do ser humano por si só. E o feminismo é um movimento desse e tem por fim a destruição, todos eles, destruição de uma das instituições mais importantes de resistência a esses movimentos. Uma das instituições que são mais relevantes de resistência a esses movimentos destrutivos é a família. A família é uma instituição que resiste à tentativa de controle
do Estado, das pessoas, por meio desses movimentos coletivistas. Então, assim, o feminismo, o LGBTismo, o negrismo, teoria crítica racial, todos esses movimentos têm por fim um controle das pessoas, e a família é um núcleo de resistência. É por isso que, para o comunismo pós-gramsciano ter sucesso, o intuito principal deles é a destruição, esfacelamento da família. E a outra instituição de defesa poderosa é a igreja. Então você tem um ataque feroz, visceral, nevrálgico contra a instituição da família. E o feminismo faz isso, e um dos braços de ataque do feminismo é o abortismo. Não se enganem, o abortismo é um movimento ideológico de destruição da família para que todos os movimentos comunistas prosperem, como tem feito, né? O Ocidente, infelizmente, está acabado, né? O homem não é mais homem, a família não é mais família, está tudo esculhambado, né? E é isso, essa destruição que está tendo. E em relação ao aborto especificamente, entrando aqui, o aborto é uma ideologia que, se você pensar bem sobre ela, e não é preciso nem ser religioso para ser contra o aborto. Isso é muito interessante, né? O argumento religioso é relevante, Deus existe e ele não aceita o assassinato intrauterino, mas não é nem preciso. Você tem muitos argumentos. Então, só elenquei aqui alguns, vou falar rapidamente, mas o aborto ele traz como base, o abortismo, né, como esse movimento ideológico, tem como base a ideia de uma defesa, de uma reconstrução do conceito de liberdade. A liberdade não é mais a possibilidade de você optar ou de você escolher, não. A liberdade hoje traz consigo, segundo a proposta do comunismo, a ideia de que a liberdade não precisa de responsabilidade. Ser livre é agir da forma que você quer, sem ser responsabilizado pelas consequências do seu ato. Então, esse é o fundo teórico sobre o qual movimentos como o abortismo acontecem. Mas, se formos analisar bem, nós vamos ver que isso não prospera. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta que realmente, se você pensar bem sobre essa pergunta, ela é muito interessante. A pergunta é a seguinte: você consegue ver algum argumento, mesmo para os abortistas, algum argumento que justifique o aborto, mas não justifique o infanticídio? Por que aborto é algo diferente de infanticídio? Qual é? Tem até a história de um rapaz do médico, né? O médico estava lá, chegou a mãe, grávida, e levou o irmãozinho, um menino de 3 anos, levou lá para falar com o médico e disse para o médico assim: doutor, estou aqui com essa situação de gravidez, eu preciso abortar, tal. Aí o médico disse: ó, senhora, eu tenho uma ideia melhor. Sabe qual é? Vamos matar esse outro menino. É muito mais fácil, a senhora corre menos risco. Se é para matar um dos dois, vamos matar esse outro de 3 anos? Aí ela se insurgiu, né? Não sei o quê. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ainda mais, olhe só as consequências de aceitar o aborto. Você acha que uma feminista estaria disposta a defender o aborto de uma pessoa que dissesse assim: eu quero abortar esse feto, aqui, esse bebê, porque esse bebê é uma menina, eu só quero ter menino? Uma feminista aceitaria isso? Eu quero abortar, e qual é a razão? Porque o bebê é menina, eu não quero ter menino, não quero filho menina, sou mulher, só quero filho homem, quero abortar. Aceitaria isso? Não aceitaria. Não aceitaria. E essa consequência do abortismo é terrível. O feminismo defenderia o aborto de alguém que quisesse abortar um filho em razão da cor da pele da criança? Onde é que nós vamos parar? Porque agora o aborto só é possível de acordo com certos critérios que o feminismo vai dizer. Se você pode assassinar um bebê intrauterino, as razões desse assassinato podem ser inúmeras. Pode ter índole racista, pode ter índole sexista. E vamos distinguir como? Tem muitos argumentos contra isso. O argumento mais simples que tem, um argumento intuitivo, que é o seguinte: eu tenho 100% de certeza que todas as pessoas que estão aqui, sejam elas a favor ou contra o aborto, tenho 100% de certeza que essas pessoas não foram abortadas.
Discutir o aborto é feito por um grupo, por uma elite, a elite das pessoas que não foram abortadas. Então, como é que nós vamos tirar de uma pessoa a capacidade de discutir o próprio aborto? Se você aborta uma pessoa, você está negando a ela a possibilidade de pensar sobre questões de ética prática aplicada. Você está negando. Todo mundo que defende o aborto não foi abortado. Então, como é que você vai defender algo para outro que você mesmo não quer para si? Uma regra clara aí, né? Não faça outro que você não quer que seja feito para você mesmo. Então, como você não gostaria de ter sido abortado, não vá defender aborto para outra pessoa. Não vá defender. Até outro argumento importante, o valor intrínseco da vida. O valor da vida de um bebê não depende do desejo da mãe. Não é o desejo da mãe que dá valor intrínseco ao ser humano. Todos os sistemas legais do mundo adotam de uma forma ou de outra o chamado direito natural. O fato de nós sermos humanos nos dá direitos. E o direito à vida é um pressuposto lógico do exercício de quaisquer outros direitos. Nós temos direitos por sermos humanos. Sermos humanos. Isso é muito importante. Aliás, é o cristianismo que traz isso, né? Quando diz que contribui para a civilização ocidental, quando diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, temos valor intrínseco, real. Nosso valor não depende do que nós temos, do que nós fazemos, muito menos da vontade de outra pessoa. Não depende. Não é a vontade da mãe querer ter ou não ter a pessoa que vai dizer que a pessoa tem ou não tem, ou tem direito. E o abortismo diz que é a vontade da mãe, sim. Tanto é que se uma terceira pessoa vier e matar o bebê na barriga de uma mãe, essa terceira pessoa será considerada homicida, será considerada um crime gravíssimo, etc, etc, etc. Ora, se o bebê intrauterino não fosse um ser humano em potencial, por que a terceira pessoa iria ser considerada assim? Alguns dizem assim, não, mas vamos usar a definição legal de vida, né, que é a atividade cerebral. O bebê não tem atividade cerebral. Meu querido, é verdade que sem atividade cerebral não há vida, mas não é sem atividade cerebral, é sem a expectativa de que haja atividade cerebral. Se um doente terminal, por exemplo, for internado, não tiver atividade cerebral, aquela pessoa não vai ter os aparelhos desligados até que os médicos decidam e entendam que aquela atividade cerebral não voltará. Não é o fato de não ter atividade cerebral, é o fato de não haver expectativa futura de atividade cerebral. O bebê intrauterino ele é programado para ter plena atividade cerebral. Aristóteles faz uma distinção entre ato e potência. O zigoto é um ser humano pleno em potência. É um ser humano pleno em potência, com suas capacidades cerebrais plenas. Então, por conta de uma definição legal de vida, você vai autorizar assassinato intrauterino, mesmo sabendo que nem essa definição legal se aplica, porque não é a ausência de atividade cerebral, mas é a expectativa de atividade cerebral. Aliás, se nós formos considerar questões de definições legais para decisões morais, se as definições legais forem suficientes para dizer que um ato é moral ou não, nós estaremos com muitos problemas. Ora, a própria escravidão. Vários sistemas de escravidão no mundo foram legais. Os judeus lá. A escravidão dos brancos, feita pelos negros do norte da África, os piratas da Berbéria, que escravizaram portugueses. Antes mesmo da escravidão brasileira. Tudo legal. Então, nós vamos dizer que a definição legal é suficiente para dar o aspecto de imoralidade a uma ação? Não. E na ciência? Também na ciência não tem argumento, não. Não tem argumento, não. Existe desde o zigoto até a velhice
existe algum evento de mudança brusca no ser humano que você diga assim, antes desse evento você pode matar, depois desse evento você não pode matar? Não existe, meus queridos. Não existe. A única mudança brusca que nós temos se chama concepção. É na concepção que você tem a formação de um código genético. Antes disso, você não tem. A partir daí, não há mudança brusca. Nem o nascimento é uma mudança brusca. O nascimento muda o meio exterior e, se você quiser, a forma de nutrição. Não há mudança brusca nenhuma. Apenas a concepção que nós temos, geramos o código genético perfeito. Dentro ou fora do útero, nada muda essencialmente naquela pessoa. Até o comportamento é o mesmo. Ora, pega um menino recém-nascido, ele tem total dependência da mãe. Até a dependência continua. Aí você diz assim, aí tem gente que diz assim, não, mas até que o feto não tenha suas funções completas, ele pode ser abortado. Meu amigo, se você for defender que um ser humano sem funções completas pode ser assassinado, você está entrando num campo perigosíssimo. Quem é que vai decidir? Quantos estão lutando aqui com problemas, né, lutando na nossa sociedade para restabelecimento de suas funções completas? Essas pessoas podem ser assassinadas? Claro que não. É claro que não. Então, nós temos muitos argumentos. Comenta o direito ao corpo. A mãe tem direito ao seu corpo. Eu concordo plenamente. A mulher tem sim, deve ter direito ao corpo. Mas o que tem que ser dito é que o corpo do bebê não é o corpo da mãe, não. Você pega uma mulher grávida, a coisa que a pessoa chega, bota a mão e diz assim, como é que vai ser o nome, né? Alisando a barriga, né? Ora, se aqui não fosse outro corpo, está perguntando como é o nome do seu fígado. Você pergunta assim, como é o nome do seu pulmão? O nome do seu pulmão, alguém pergunta isso? Não. Só se pergunta o nome daquele outro ser que está dentro da barriga da mãe, porque aquilo é outro ser. É outro ser totalmente. Você veja que coisa impressionante. Aqueles que defendem que a mãe tem direito ao seu próprio corpo, estão corretos, mas ele diz assim, o direito ao corpo inclui o direito ao corpo sem outro corpo dentro. Beleza. Esse corpo sem outro corpo dentro será atendido no nascimento. Quando o bebê nascer, a mãe vai ter seu corpo sem outro corpo dentro. Agora, você que justifica você assassinar alguém para que esse direito seja adiantado alguns meses, se é que há esse direito, porque o fato da mãe ter um corpo dentro dela, ou outro ser humano dentro dela, decorre de uma opção, de uma atividade, em regra, né, tirando a questão do estupro, decorre de uma decisão que ela tomou. Se nada aqui, para encerrar, eu vou dizer só uma coisa aqui. Tem muitos argumentos, eu trouxe só alguns aqui que eu pensei, mas vou trazer trazer um aqui. Todos nós aqui, se usarmos o bom senso, nós somos a favor da precaução. Você imagine um mergulhador, pesca submarina, não é essas profissionais, não, muita gente mergulha com arpão para, né? Aí você está lá mergulhando, você vê uma figura, mais ou menos, você não tem certeza, mas é uma figura mais ou menos parecida com a forma humana. Por que você não atira? Você não tem dúvida. Por que você não atira nessa figura? Nessa silhueta mais ou menos humana que você não tem certeza. Por quê? Porque você não tem certeza se aquilo é um ser humano ou não. Então, você usa o princípio da precaução, do bom senso. Então, mesmo aqueles que acham, têm dúvida, se o bebê intrauterino é um ser humano ou não, pela precaução, não mate. Não mate, pela precaução. Nem que você não está convencido 100%. Se você está na dúvida, não mate ninguém. Do jeito que você não vai tirar numa silhueta debaixo d'água, porque pode ser uma pessoa, não mate ninguém. Se você não tem certeza absoluta da função do feto, não mate. Não mate. Aí, só para encerrar agora mesmo, só selecionei alguns argumentos. Mas muita gente usa assim, é comum o argumento da escassez de recursos. Escassez de recursos. Interessante que
As pessoas que dizem que o aborto é a solução para lidar com a escassez de recursos, não se atentam para o fato de que eles estão dizendo que assassinato de pessoas é solução para a escassez de recursos. Aí tudo está solucionado, todos os problemas. Todo problema. Teve problema, mata todo mundo, acaba o problema, junto com a pessoa. Como é que a pessoa vai em sã consciência defender assassinato intrauterino como solução de um problema? Não é isso? Eu acho que alguém falou, que me antecedeu, falou, problemas de droga, tem pessoas com droga, tem uma solução, vamos matar todos os drogados. Superpopulação das penitenciárias, vamos fazer o quê? Vamos matar metade dos presos. Fica bem, vamos matar metade do preso. É isso que vamos fazer? Tem muito jovem desempregado, eu seleciono os desempregados aí para a gente matar, para ficar só gente empregada. É isso que estamos dizendo? Para nós solucionarmos um problema que é real, nós vamos matar as pessoas? Então, são com esses argumentos, há muitos outros, que eu selecionei alguns, que eu encerro, mas veementizando, sublinhando aqui, de que é uma questão importantíssima, porque não se trata unicamente do aborto em si, se trata de uma militância ideológica comunista, anticristã, abortista, que tem por fim único, máximo, a destruição da família. O comunismo tem por fim isso. Tanto é assim, eu vou dizer só mais isso, para vocês prestem bem atenção como é interessante. Você não vai encontrar um abortista que não seja LGBTista, antinatalista, antipatriarcalista. Daqui a pouco, não todos, mas daqui a pouco ele vai virar vegano, vai virar ecologia profunda, daqui a pouco a natureza é Deus, daqui a pouco tira o Pai Nosso, bota a Mãe Terra, começa a enaltecer. Então, veja, vamos ver profundamente. O ataque não é unicamente ao nosso cérebro, nosso coração, é também a nossa alma. É também a nossa alma. O fim disso é a cooptação da alma. O comunismo, eu digo isso para deixar bastante claro para não ter problema, o comunismo é uma ideologia do Satanás. É uma ideologia do Satanás. Tem por fim máximo a destruição espiritual da pessoa. Então são com essas palavras que eu me despeço, reiterando meus agradecimentos à vereadora e parabenizando por tão importante iniciativa. Como estávamos conversando, essa aqui é uma casa, o parlamento é uma casa de diversidade, e a esquerda só quer a diversidade se for da mesma coisa. Eles só aceitam a diversidade se for da mesma coisa. A pessoa pensando do mesmo jeito, às vezes quer até que pinta o cabelo da mesma cor, vista a mesma roupa, tudo igual. A verdadeira defesa de diversidade é isso, é a pluralidade de ideias, porque é diante desses argumentos plurais que as pessoas evoluem. Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Agradeço imensamente ao professor Tarsos Liturgo, ele que é professor titular da Universidade Federal, professor doutor também, e muito enriquece essa construção desse debate aqui desta manhã.